E aí, puberdade. Uma daquelas fases que todo mundo passa e que parece que, do nada, vira tudo de cabeça para baixo. Mas como é que essa revolução toda começa? Bom, não tem mágica, é pura biologia. E hoje a gente vai seguir o rastro dessa incrível reação em cadeia de hormônios que dá o start em tudo. Bora desvendar esse mistério juntos? Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro a gente vê o quando tudo isso começa. Depois, vamos direto para o centro de comando, o cérebro, para entender o sinal de partida. Daí seguimos o efeito dominó dos hormônios. Vemos como o caminho muda para meninos e meninas e fechamos com a transformação final do corpo. Bem direto ao ponto. Então, vamos começar pelo começo, certo? Qual é a hora certa? Será que o nosso corpo tem um tipo de alarme biológico que dispara para essa transformação toda? Então, a resposta é que, geralmente, essa janela se abre ali entre os 10 e os 14 anos. É mais ou menos nessa fase que o corpo começa a ligar os motores para uma das maiores mudanças da vida. Mas o mais legal é que, antes do show principal, tem tipo uma pré-estreia. 1 ou 2 anos antes de tudo começar para valer, acontece um negócio chamado adrenarca. Pensa nisso como um trailer, sabe? As glândulas suprarrenais liberam uns hormônios para aquecer os motores, iniciando as primeiras mudancinhas e preparando o terreno para o que vem pela frente. Ok, então o relógio está correndo. Mas quem é que aperta o botão de play? De onde vem a ordem para começar tudo isso? A resposta, gente, está lá no topo, no nosso centro de comando, o cérebro. E dentro do cérebro, a gente tem o nosso controle da missão, o hipotálamo. É uma parte minúscula, mas absurdamente poderosa, que fica ali monitorando tudo. E aí, chega uma hora que ele simplesmente decide, é agora. Contagem regressiva zerada, lançar puberdade. E como é que ele dá essa ordem, essa autorização? Ele libera uma molécula que é a chave de tudo, o GNRH. Pensa no GNRH como o sinal verde. A primeira pecinha do dominó que cai. É a mensagem que sai do cérebro, gritando pro resto do corpo: atenção, galera! Chegou a hora! Podem começar! Beleza, e é aqui que a gente chega no coração da coisa. Porque aquele sinalzinho do cérebro, ele não faz nada sozinho. Ele é só o gatilho. O que vem a seguir é uma reação em cadeia, um efeito dominó hormonal. Tudo perfeitamente coreografado. Então fica a pergunta, né? Como é que um único sinal lá do cérebro consegue causar tantas mudanças tão complexas? A resposta é genial. É tipo uma corrida de revezamento hormonal. Um mensageiro passa o bastão para o próximo, que passa para o próximo. E olha só como funciona essa corrida. Passo 1, o sinal de partida. O hipotálamo solta o GNRH. Passo 2, a primeira passagem do bastão. O GNRH viaja até uma vizinha ali, a glândula pituitária. E passo 3, a resposta. A pituitária recebe a mensagem e, entendido, ela então libera seus próprios mensageiros na pista, os hormônios LH e FSH. E eles saem correndo para a próxima fase da missão. E é nesse ponto que a estrada se divide. O LH e o FSH são os mesmos mensageiros para todo mundo, mas o destino deles, o destino e as ordens que eles carregam são totalmente diferentes, dependendo se o corpo é biologicamente masculino ou feminino. Essa tabela aqui resume tudo perfeitamente. Em corpos femininos, o LH e o FSH chegam nos ovários e a ordem é produzir estrogênio e progesterona. Já nos corpos masculinos, o destino são os testículos. Lá, o LH manda produzir testosterona e o FSH dá uma força no desenvolvimento dos espermatozoides. É incrível, né? Os mesmos mensageiros do cérebro gerando resultados completamente distintos. E agora, finalmente, a gente chega na parte que todo mundo vê. Porque toda essa conversa de hormônios, essa corrida de revezamento, acontece por dentro, nos bastidores. A pergunta é, como isso aparece do lado de fora? Como vira a transformação física que a gente conhece? Bom, os grandes responsáveis por essa etapa final são eles, o estrogênio e a testosterona. Eles são tipo os engenheiros ou chefes de obra do corpo. Eles caem na corrente sanguínea e saem entregando as instruções finais que vão literalmente esculpir o corpo adulto. E os resultados dessa obra são esses que a gente conhece bem. O amadurecimento dos órgãos reprodutivos, o famoso estirão de crescimento, o surgimento de pelos, a mudança na voz, o desenvolvimento das mamas, tudo isso. Cada uma dessas mudanças é, no fundo, o resultado final daquela cascata hormonal que começou com um sinalzinho silencioso lá no cérebro. E pronto, a reação em cadeia está completa. O que começou com um pulso químico minúsculo no cérebro
viajou por uma cadeia de comando hormonal e terminou remodelando um corpo inteiro. É uma jornada biológica impressionante, para dizer o mínimo. E para fechar, tem essa frase do José de Letamendi que faz a gente pensar. Ela diz que o médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. E isso se encaixa perfeitamente aqui. Porque entender essa dança de hormônios da puberdade não é só saber biologia, é entender uma parte essencial da jornada humana. Fica a reflexão, né? Se uma molécula lá no cérebro pode transformar nosso corpo inteiro, imagina só do que mais essa conexão superpoderosa entre mente e corpo é capaz.